Você já parou para pensar se tudo o que você sabe sobre a Bíblia é realmente tudo o que existe? E se eu te dissesse que existe um livro, um texto antigo, tão revelador e tão polêmico que foi deliberadamente excluído da maioria das versões da Bíblia? Esse livro tem um nome: o Livro de Enoque. Escondido por séculos, considerado perigoso e até mesmo herege por líderes religiosos, ele traz revelações que colocam em xeque tudo o que a maioria das pessoas conhece sobre os tempos antigos, sobre os anjos e até sobre o fim do mundo. O que esse livro diz é tão chocante que muitos se recusam a acreditar. Mas ele existe, e está mais atual do que nunca. Nos próximos minutos, você vai entender por que o livro de Enoque está ressurgindo, ganhando força em canais de mistério, profecias e espiritualidade, e o que ele pode revelar sobre o que está acontecendo no mundo hoje. O livro de Enoque é atribuído a Enoque, bisavô de Noé, o mesmo que andou com Deus e foi levado por ele, segundo Gênesis 5:24. Mas o que poucos sabem é que Enoque teria deixado registros escritos. E esses registros foram preservados por milênios fora do cânon bíblico. Nesse livro, ele relata experiências com seres celestiais, viagens a outras dimensões e profecias apocalípticas que desafiam a lógica e a religião tradicional. Enoque descreve como os vigilantes, anjos enviados por Deus para observar a humanidade, quebraram uma regra celestial sagrada. Eles desceram à terra e tomaram mulheres humanas como esposas. Dessa união nasceram os Nefilins, gigantes poderosos e perversos, que corromperam a criação divina. O livro detalha a decadência moral da humanidade, o ensino de artes proibidas pelos anjos caídos, como feitiçaria, astrologia e fabricação de armas. É uma narrativa épica de rebelião angelical e punição divina, mas o que mais impressiona é como tudo isso parece ecoar no mundo atual. Segundo Enoque, os anjos caídos não apenas ensinaram conhecimentos ocultos à humanidade, eles também corromperam a criação. Esses seres, liderados por um anjo chamado Semjasa, passaram a dominar o mundo antigo com sua descendência, os gigantes. A terra tornou-se um lugar de violência, destruição e sacrifícios. Deus, então, teria decidido purificar tudo com o dilúvio. Mas antes disso, Enoque foi levado aos céus por anjos fiéis, onde recebeu revelações profundas. Ele viu os portais do céu, os ciclos do sol e da lua, e presenciou tribunais celestiais julgando os anjos rebeldes. Os relatos são assustadoramente detalhados. Ele fala de prisões subterrâneas, onde os anjos caídos estariam aprisionados até o dia do julgamento. E aqui vem a parte mais perturbadora. Enoque afirma que esses seres tentarão retornar, que no fim dos tempos eles vão se libertar e tentar retomar o controle da humanidade. Agora pare e pense. Quantas coisas estranhas têm acontecido no mundo nos últimos anos? O livro também fala de estrelas que caíram do céu, de homens adorando imagens feitas por mãos humanas, e de um tempo onde a ciência corromperia a criação de Deus. Muitos estudiosos alternativos e teóricos do oculto acreditam que essas descrições podem estar ligadas a avanços tecnológicos como manipulação genética, inteligência artificial e até mesmo contatos com seres não humanos. Será que as profecias de Enoque estão se cumprindo? O que ele viu milhares de anos atrás pode ser o que estamos começando a presenciar agora. O mais curioso é que esse livro não é uma invenção moderna. Ele foi encontrado em cavernas antigas, escrito em etíope, aramaico e grego. Alguns manuscritos datam de antes do nascimento de Jesus. Ainda assim, a maioria das igrejas evita falar dele. A pergunta é: por quê? O que eles temem? Que tipo de verdade esse livro carrega que pode abalar as estruturas da fé tradicional? E aqui está o ponto mais crítico do vídeo. O livro de Enoque conecta diretamente os eventos do passado com as profecias do Apocalipse. Ele fala da vinda de um Filho do Homem, que julgará os vivos e os mortos,
muito antes do Novo Testamento ter sido escrito. Ele alerta sobre tempos em que os corações dos homens se endurecerão, e a verdade será escondida sob mentiras convenientes. Em um dos trechos mais impactantes, ele diz que os anjos caídos ainda influenciam a humanidade, mas de forma disfarçada. Muitos acreditam que eles agem por meio de ideologias, governos, sistemas de controle em massa. Te parece familiar? Talvez o mundo esteja mesmo caminhando para um tipo de reinício. E talvez Enoque tenha deixado esse alerta exatamente para a nossa geração. Não é coincidência que esse livro está sendo redescoberto justamente agora. As profecias, os sinais, os símbolos, tudo parece estar se encaixando. Então, por que a igreja escondeu esse livro? Por que ele foi removido dos concílios e apagado da Bíblia tradicional? A resposta oficial é que ele não era inspirado. Mas muitos estudiosos independentes e místicos acreditam que foi justamente o conteúdo perturbador do livro que motivou sua exclusão. Falar sobre anjos que quebraram as regras, ensinaram feitiçaria e deram origem a criaturas híbridas. Era informação demais para ser liberada ao público na época. Mas agora que vivemos na era da informação, onde nada mais pode ser escondido, o livro de Enoque ressurge como uma peça-chave para entender a guerra espiritual que acontece ao nosso redor. E talvez, apenas talvez, ele seja o único aviso deixado por alguém que viu o fim dos tempos antes mesmo dele começar. Agora a escolha é sua: ignorar tudo isso, ou investigar mais fundo. Mas o que significaria ver o fim dos tempos antes dele começar? Enoque fala sobre ciclos, eras que se repetem, civilizações que sobem como fumaça e depois caem no esquecimento. Ele descreve em detalhes uma grande separação, onde os justos seriam levados para um lugar de luz e os ímpios mergulhariam em trevas eternas. Ele viu os tronos sendo preparados, os livros sendo abertos, e ouviu os nomes sendo chamados, um a um. Isso acontece muito antes da revelação de João. Isso significa que a profecia do Apocalipse pode não ter começado no Novo Testamento, mas milhares de anos antes, com Enoque. E quando ele fala da destruição causada pelos anjos caídos, da manipulação genética e da corrupção do coração humano, parece que ele está descrevendo o próprio mundo moderno. É como se tudo estivesse se repetindo. O mesmo espírito de rebelião, o mesmo desprezo pela verdade, a mesma ilusão de controle total. Enoque nos mostra que o mal não é apenas uma influência. Ele tem forma, tem rosto, tem intenção. E pior, ele age em silêncio, escondido, enquanto todos olham para o lugar errado. A verdade é que o livro de Enoque não foi esquecido por acidente. Ele foi removido, silenciado e marginalizado porque não é um livro qualquer. Ele incomoda. Ele denuncia. Ele revela coisas que muitas instituições prefeririam manter enterradas. Imagine um livro que diz abertamente que os céus foram violados, que anjos se apaixonaram por humanas e que seus filhos foram monstros que devastaram a terra. Que tipo de implicações isso teria? O que isso diria sobre a origem da maldade? Sobre a fragilidade da humanidade? Enoque nos obriga a encarar uma verdade desconfortável, que os maiores perigos não vêm de fora, mas de dentro, da escolha de cruzar limites que nunca deveriam ser ultrapassados. E talvez por isso ele foi apagado da história oficial. Porque quem controla a narrativa, controla a percepção. E se você controlar o que as pessoas acreditam, você controla o destino delas. Mas agora, depois de séculos nas sombras, o livro de Enoque está reaparecendo. E com ele, surge uma nova geração de buscadores, estudiosos e curiosos, que não aceitam mais respostas prontas. Que querem entender por que certos temas se repetem em várias culturas. Por que tantos relatos antigos falam de seres vindos do céu. Por que ruínas espalhadas pelo mundo indicam um passado que desafia toda a lógica histórica. O que Enoque viu, sentiu e escreveu ecoa ainda hoje nas descobertas científicas, nas teorias proibidas,
e até nas revelações espirituais de pessoas comuns. É como se a verdade estivesse batendo à porta de novo. E dessa vez, não há como trancá-la. Não há como silenciar o que está vindo à tona. O que resta é decidir. Você vai continuar aceitando a versão censurada da história? Ou vai ter coragem de explorar o que foi escondido? E aqui vai um último aviso, talvez o mais importante de todos. Segundo Enoque, no tempo do fim, muitos zombariam da verdade. Chamariam de teoria da conspiração, de loucura, de fanatismo. Mas aqueles que têm olhos espirituais iriam entender. Irão discernir os sinais. Sentir no espírito que algo muito maior está acontecendo por trás das aparências. E que as forças que agem no invisível estão se preparando para um último confronto. Enoque viu tudo isso. Ele escreveu para que, um dia, alguém como você pudesse ler, ouvir, despertar. Talvez por isso você esteja aqui agora. Talvez esse vídeo não tenha aparecido por acaso no seu feed. Porque se tudo isso for verdade, então o tempo que resta é precioso, e a decisão mais urgente do que nunca. Afinal, o livro de Enoque não é apenas um texto antigo. Ele pode ser o último alerta antes do silêncio.